Olá, amigos de Joinville e região. Começa agora mais uma edição do Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. Lembrando que o Pode Morar tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, o seu correspondente multibancos. Você está pensando em adquirir um imóvel, seja aqui na cidade, seja em outra cidade, seja na praia, quem sabe, e você não tem aquele dinheiro para essa finalidade. Você pode adquirir um imóvel através de um financiamento imobiliário. E para isso você pode buscar a solução que trabalha com vários bancos e ele vai enxergar aí a melhor possibilidade que cabe dentro do seu bolso. Saiba mais em soluçãocreditomobiliario.com.br. Também BR Condos, a maior administradora de condomínios do Brasil. Ela está em todo o Brasil, em várias cidades, sempre trazendo soluções para o seu condomínio. Você confere todas essas soluções, inclusive muitas delas tecnológicas, acessando brcondos.com.br. Mast Soluções Contábeis, a contabilidade da construção civil. Se você é um construtor, se você é um incorporador, se você é dono de imobiliário, se você é um corretor de imóveis, saiba que existem tributos específicos para essa área. E a Mast tem os profissionais que estão por dentro de tudo isso que precisa para que você faça o seu negócio de forma segura, sem correr risco aí com o fisco. Saiba mais em mastcontábil.com.br. E também Casa do Capitão Gastronomia e Eventos, o seu local para o seu almoço tradicional durante a semana, o seu almoço também nos domingos, seu almoço especial com sua família, com amigos e também, claro, um local muito especial para o seu evento, seja aniversário, seja casamento, seja formatura, seja um evento corporativo. Você vê fotos, né, de todo esse espaço e todas as festas que já aconteceram lá, né, acessando Casa do Capitão Joinville nas redes sociais. E nessa edição do programa nós vamos falar sobre o trabalho de imobiliária. E para tanto recebemos aqui o sócio responsável pela Príncipe Imobiliária, o meu amigo Reginaldo Excel, que vai contar um pouco também da sua trajetória nesse ramo. Reginaldo, seja bem-vindo ao Pode Morar. Obrigado, Wagner. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Conte um pouco sobre a Príncipe Imóveis, como é que surgiu a Príncipe Imóveis e a sua experiência nesse segmento. Bom, a Príncipe Imóveis ele nasceu há muitos anos atrás, quando eu entrei no mercado imobiliário. Eu entrei por volta ali 2014, 2015. Quase 10 anos já. Sim, a gente já está completando 10 anos praticamente no mercado imobiliário. E ingressei com uma oportunidade que me deram, na época. Não conhecia nada do mercado, a gente foi aos poucos se adaptando, enxergando as possibilidades. E de lá para cá, a gente foi crescendo, como profissional, até que chegou o momento, de a gente entender que era o momento de ir para o próximo passo, dar o próximo passo, ir para o próximo nível. E aí nasceu assim a Príncipe Imóveis em 29/3/2021, logo após a pandemia ali, foi bem naquele momento conturbado que a humanidade passou. Eram dois loucos, montando uma empresa onde a gente não sabia nem o que ia acontecer no outro dia, literalmente. Sim. E foi nessa data que a gente fundou a Príncipe Imóveis, com a visão de trazer algo novo, para o mercado de Joinville. Então, hoje a gente está completando, está indo para o 4º ano, praticamente, março de 25 a gente completa 4 anos. E estamos crescendo, aos poucos, estamos evoluindo, melhorando processos, treinando o pessoal. E aos poucos a gente está fazendo parte, do VGV da cidade. Muito bem. Eu trouxe o Reginaldo aqui porque uma das vertentes que a gente gosta de destacar é o trabalho dos profissionais. E o Reginaldo é um profissional que já tem muita experiência no mercado. E eu queria que você explicasse um pouco, Reginaldo, que você deve sentir um pouco em algum momento também, que os próprios compradores, eles não têm a noção da importância de contar com um corretor de imóveis, uma imobiliária, nas transações imobiliárias, achando, ele vai cobrar uma comissão, ele vai ganhar dinheiro em cima de mim. E, na verdade, nem sempre é nessa situação. Claro que existem vários tipos de profissionais, como em todos os segmentos. Mas, para começar a explicar um pouco disso, eu queria que você me explicasse, por exemplo, um dos pontos, acho que bem importantes,
nesse trabalho do corretor de imóveis, da imobiliária, é com relação à verificação de documentos, para garantir justamente que não haja nenhum tipo de pendência no imóvel ou algum tipo de irregularidade. Perfeito, ótima pergunta, Wagner. Realmente o mercado ele ainda vê o corretor muitas vezes como um algo a mais, né? Vou ter que pagar um valor a mais aqui para vender o meu imóvel, para comprar o meu imóvel. O mercado brasileiro ainda ele não está habituado, né, acostumado a ver esse profissional de forma positiva nesse momento, né? Obviamente a gente também faz meia culpa, né? Eu acho que o corretor ele de um tempo para cá ele vem se profissionalizando, as empresas, as imobiliárias vêm se profissionalizando. Ainda não há uma faculdade, não há um mestrado, não tem muita coisa para preparar esse profissional, e as próprias empresas estão trazendo isso para dentro, né? Para dentro da operação, para que a gente mostre o verdadeiro papel do corretor e da imobiliária nesse momento da transação imobiliária, né? E como tu comentou, um dos pontos principais, né? Não é o único. Obviamente existe ali uma gama de atividades que o corretor e a imobiliária tem, uma inteligência por trás de uma operação, mas um dos pontos principais, com certeza, é a due diligence, né? Que a gente fala, é o estudo documental, tanto do imóvel, quanto do comprador, quanto do vendedor. Como a gente é especialista, a gente prepara antes de dar um problema. Sim. Né? Então a gente muitas vezes pega uma certidão, ou pega uma matrícula, ou pega algum documento que a gente sabe que vai dar um problema, ou até mesmo em que vai inviabilizar a operação. Já deixamos de fazer venda ali no imobiliária, que o nosso jurídico não aprovou. Ligamos para o comprador, inclusive o comprador era um corretor de imóveis, né? Então ligamos para ele e falou: o apartamento que você está comprando com a gente foi reprovado pelo jurídico, por esse motivo. E aí ele entendeu, né? A gente tentou até procurar um outro, mas ele acabou, ele na época já tinha uma segunda opção na mesa, então ele acabou optando pela compra do outro apartamento. Então a gente evitou um grande problema futuro para o comprador e para o vendedor. Sim. Então, de fato, esse tipo de situação ela não é muito comentada, e às vezes quem não usa o serviço de um corretor especialista de confiança, uma imobiliária de confiança, muitas vezes está correndo esse risco. E lá na frente pode receber uma carta na casa, ali, alguma notificação com problema no imóvel que ele mesmo comprou, que ele já está morando e muitas vezes já fez um investimento. Sim. Então, realmente, a due diligence, que é o estudo, né, documental do imóvel que está sendo negociado, do proprietário também e do comprador, com certeza é uma das coisas mais importantes na operação. Obviamente não é a única. Exatamente. E já que você falou do departamento jurídico, das leis e tudo mais, a gente sempre lembra do nosso especialista no assunto, que sempre traz uma dica aqui em todo o programa e, claro, nesse programa ele está aqui de volta. Por isso, chegou a hora da dica do especialista com o Dr. Gustavo Camacho. Confira aí. Gustavo, não quero comparecer à Assembleia, não quero também deixar procuração para ninguém. Posso deixar meu voto declarado em um papel, assinar e deixar com o síndico? Dica do especialista com o Dr. Gustavo Camacho. O artigo 1335, inciso 3 do Código Civil, permite que todos os condôminos em dia com as suas contribuições condominiais participem e votem nas Assembleias Gerais de Condôminos. Para votar nas Assembleias, é necessário que o condômino participe do ato, seja pessoalmente ou representado por um procurador na forma dos artigos 653 e 654 do Código Civil, o que se comprova através da lista de presenças assinada. Logo, se a unidade não está participando da Assembleia, nela não poderá votar. Conferiu aí a dica do Gustavo Camacho? Pois então, o Reginaldo estava me contando aqui, se você faz negócios com a Príncipe Imóveis, o Gustavo Camacho também faz a parte jurídica da imobiliária, então a segurança é garantida. E ainda falando sobre essas situações, Reginaldo, eu acho que a gente estava falando ali, vai cobrar um valor, a imobiliária vai cobrar um valor e tudo mais. Muitas vezes, na verdade, ela vai fazer economizar, né? Porque o vendedor pensa numa forma de vender, um valor que ele acha que vale. Através de um corretor, através de uma imobiliária, talvez ele consiga comprovar e mostrar por A mais B,
ou talvez dizendo, essa região está desvalorizando, eu tenho uma outra região que vai valorizar mais. Então, como a imobiliária, o corretor profissional, ele está ligado no mercado, ele consegue dar uma consultoria melhor e fazer com que esse valor pago ali, na verdade, seja pequeno em relação aos ganhos que ele pode ter, né? Exatamente. Quando você tem um corretor, né, olhando mais na visão do comprador agora, né, quais são os benefícios que eu tenho sendo atendido por um corretor especialista? Exatamente por isso. Primeiro que é importante escolher um corretor especialista que ele atenda naquela região, sabe do que está falando, sabe as nuances do mercado naquela região. O mercado imobiliário também tem umas particularidades, que é um pouco diferente talvez de um outro mercado, por exemplo, o automobilístico. Um imóvel, uma quadra, ele pode ter a mesma característica, mas um valor diferente numa outra quadra. Uhum. Né? Então é impressionante, assim como 2 quadras depois, às vezes o valor ele é diferente daquilo praticado naquela quadra. Então, por isso de um corretor especialista e por isso da vantagem do comprador, né? Quem é o olho do comprador? É o corretor. Ele tem as melhores ofertas na carteira dele. Uhum. Nem sempre está nos portais. Às vezes esse imóvel acabou de entrar na carteira, esse imóvel nem subiu para o site ainda, está tratando as fotos. E se o comprador tem acesso a esse corretor, ele vai ter acesso à primeira visita. Uhum. Ele vai ter acesso a ser o primeiro cliente a visitar aquele imóvel. E muitas vezes é uma baita oportunidade né, que está batendo na porta do comprador ali. E o corretor especialista, geralmente, ele tem essa oportunidade na manga. E como ele está com as duas partes do negócio, ele também consegue propor algumas situações de vamos reduzir um pouquinho aqui, vamos parcelar alguma coisa ali. Ele é um negociador, né, para que realmente a coisa se concretize, né? Sim. A gente percebe, Wagner, que quando você tem um intermediador nessa operação de negócio imobiliário, as partes, né, não tendo acesso, a negociação geralmente flui de uma naturalidade, porque o intermediador ele consegue atender os anseios do comprador, explicando quais são as particularidades. Ele também consegue conversar com o proprietário para trazer de forma estratégica quais são os pontos que o comprador precisa ter para que avance a negociação. A gente sempre costuma falar que o comprador não fez uma proposta. O comprador, a gente traz para o vendedor e diz a ele assim, olha, a condição de compra deste comprador é desta forma, com esse fluxo de pagamento. Faz sentido para ti? Porque às vezes a proposta ela é soada como uma arrogância, né? A proposta é essa do comprador. Então, às vezes o vendedor fala, mas ele não viu o valor no meu imóvel? Não, ele viu o valor. Mas a condição de compra, que ele possa colocar isso em contrato, que ele vai cumprir, é com essa forma aqui. Então, um profissional sabendo lidar, sabendo falar com cada uma das partes, muitas vezes tem essa vantagem. Então, não se leva para o lado pessoal. Sim. Né? Estamos fazendo um negócio, todo mundo tem o seu interesse, e um profissional sabendo articular, escolher a forma que vai falar para cada parte, sempre tentando atender todos os anseios. Muitas vezes a gente percebe que esse profissional ele é imprescindível na negociação. É aquele negócio, né? A gente já conversou algumas semanas atrás, né? De repente o comprador vai com uma proposta indecorosa de cara, se eles estão tratando direto já queima, e o corretor é aquele cara, não vai ali já, vamos com calma aqui, vamos nesse aqui, não fica bom, porque aí fica muito, como você falou, pode soar, né, de uma outra forma. De uma forma arrogante, né? E a gente percebe que quando uma das partes leva para o lado pessoal, aí a gente fala, o boi foi com a corda, né? Então o profissional imobiliário, né, o corretor de imóveis, a imobiliária, a gente treina muito a nossa equipe para entender, para saber qual é o nosso papel, né? Então vamos trazer de uma forma respeitosa, né? Vamos trazer sempre muito transparente, né? Para que todas as partes sejam bem atendidas, mas de uma forma profissional, de uma forma estratégica, para que atenda todas as partes e o profissional consiga ligar essas duas partes ali e efetuar o negócio.
Muito bem. Então, nesse primeiro bloco, a gente falou um pouco sobre o lado de você como comprador, e no segundo bloco, o Reginaldo vai abordar o outro lado. Você como vendedor, você como tendo um imóvel e querendo proporcionar ele para o mercado, aí para venda. Então, aguarde um instante aí, que daqui a pouco a gente volta com mais Pode Morar. Estamos de volta com o Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário, que sempre traz um especialista para falar sobre um assunto especial do mercado imobiliário, das coisas para sua casa, das coisas para quem quer investir em imóveis. Nessa edição recebemos Reginaldo Excel, da Príncipe Imóveis, que está falando aí sobre o trabalho do corretor de imóveis e sobre o trabalho das imobiliárias de uma forma geral, mas nós já recebemos diversos profissionais. Você encontra tudo isso nas nossas redes sociais. Procure lá, @PodeMorar no YouTube, no Facebook, no Instagram, e você vai encontrar vídeos ou trechos de entrevistas bastante interessantes. Com certeza um vai interessar e vai acabar proporcionando um conhecimento que talvez você não tenha. E claro, a gente está aberto também a sugestões. Entre em contato conosco pelas redes sociais e quem sabe a sua dúvida pode ser esclarecida aqui no programa da TV todos os domingos e claro também nas redes sociais. Reginaldo Excel, falando agora sobre esse outro lado, o lado de quem tem o imóvel, né, do proprietário do imóvel. E aí o proprietário do imóvel, ele chega e ele fala assim, eu quero vender meu imóvel por R$500 mil. E aí o Reginaldo diz assim, cara, não vale esse 500. Pode reduzir um pouco? Não, é 500 e pronto, porque um outro cara já disse que vale 500 e o meu vizinho ali está vendendo e não sei o que, não sei o que. O profissional, né, a imobiliária, ela tem esse papel também de abrir os olhos, mostrar a realidade do mercado, porque às vezes o cara aumenta o preço, mas o imóvel fica encalhado. E se ele faz um preço certo, um preço justo no mercado, ele consegue vender muito mais rápido o imóvel, né? Não. Perfeito, Wagner. Bom, é muito importante que se diga assim, que tem vários tipos de vendedores proprietários, né? Existem as grandes construtoras, essas, via de regra, têm já uma base consultiva, já tem um setor que faz um estudo mercadológico, então geralmente não tem esse problema de gargalo, né, de operação. Não é tão o nosso público, né? Realmente o nosso cliente é o joinvilense, né? É a pessoa física que realmente está precisando vender o seu apartamento, a sua casa, e aí muitas vezes não sabe como fazer, né? Então esse público realmente é o que a gente vê o mais carente, né, de educação, de um corretor que faz uma orientação para esse cliente, né? E aí a gente, né, vai na casa do cliente, a gente visita. Primeiro, assim, é muito importante que se diga, né, o cliente que está vendendo o seu imóvel. Se você ligar para um corretor e ele te falar que vai vender o teu imóvel e não visitar o teu imóvel, esse corretor ele não está fazendo a coisa certa. A primeira coisa que ele tem que fazer, não se fala de valor, não se fala de nada. Eu quero vender o meu imóvel, a gente marca uma visita, marca um café na casa do cliente, a gente bate um papo com o cliente, a gente conhece toda a particularidade do imóvel, a gente, obviamente, analisa a documentação ali, faz uma prévia, e aí sim faz uma entrevista com o proprietário, né? Uma das primeiras perguntas que a gente faz é: qual é a tua expectativa? Em quanto tempo tu espera que esse imóvel seja vendido? Eu acho que o tempo é a base para que a gente possa dar um parâmetro para essa operação, né? Quanto mais curto o tempo, mais a gente precisa ser mais preciso no valor, né? E eu sempre falo para os meus corretores, nunca de uma forma impositiva. A gente tem que respeitar a história do proprietário, a gente tem que entender que muitas vezes ele tem um sentimento no imóvel, e a gente tem que falar com muito respeito que aquele sentimento, muitas vezes o comprador não vai enxergar, né? Que é importante que a gente traga para a realidade, mas sempre de uma forma muito educativa e muito construtiva. E outra coisa que a gente sempre fala ao proprietário não é o corretor que vende o imóvel. O corretor, claro, tem todas as métricas, a imobiliária tem toda uma inteligência por trás,
Mas quem compra o imóvel é o mercado. Né? Então, às vezes a gente fala assim, olha, o teu imóvel vale X, mas para que a gente atenda você na tua expectativa de tempo, a gente precisa botar para o mercado um imóvel no valor Y, para que esse teu imóvel seja competitivo e a gente possa te atender dentro desse prazo que tu espera. Então, é muito importante assim, entender, não vale. Não, até às vezes, muitas vezes vale como patrimônio, sim. mas muitas vezes o mercado não paga esse valor final. Ele paga aquilo que o mercado Exato. tem disponível naquela região. Né? Os outros imóveis são os concorrentes. Sim. Então, é preciso fazer um estudo mercadológico e nada mais. Né? Nada melhor como um especialista que sabe o que está acontecendo naquela região, né? Para trazer esse valor para o proprietário. É como eles falam às vezes em relação aos automóveis, né? Eu botei som no carro, botei película, mudei a roda. Não, meu amigo, o preço do carro é o preço do carro. O que você botou é um acessório. E às vezes a pessoa na casa dela ela tem isso, né? Mas recentemente eu mudei as janelas, as portas são novas. E assim, cara, você tem que entregar dessa forma. Então acaba não entendendo muito essa situação. E dentro disso, o que você daria de dica para essa pessoa que está vendendo o imóvel? O imóvel está lá meio abandonado, vou vender do jeito que está, é melhor eu dar uma aparência melhor para ele. O que vocês dão de dicas em relação a isso para os proprietários que queiram deixar os imóveis lá para vender? Bom, é muito bom a tua pergunta. Bom, primeiro é muito importante que a gente entenda qual que é o momento do proprietário, né? E ver se ele tem capital para isso. Eu vou te dar um exemplo. A gente até tem um imóvel hoje que a gente identificou que era um imóvel de potencial, mas estava recebendo poucas visitas. A gente chamou o proprietário e ele tinha lá uma parede com uma cor talvez não tão comercial, né? A gente chamou os proprietários da imobiliária, tomamos um café e mostramos para ele com um investimento de R$3.000 a gente ia ter o imóvel dele com mais potencial para o mercado. A gente mostrou que tinha em volta a venda, então ele já até falou, não, final de semana vai ser pintado, a gente, quando for pintado, a gente vai lá refazer as fotos, refazer o vídeo e a gente acredita que pela nossa experiência, esse imóvel ele vai ser vendido com mais velocidade. Sim. Então, é muito importante também. Às vezes uma pintura, às vezes um rodapé que está quebrado, às vezes um móvel que talvez se trocado, ele dá um aspecto diferente para o imóvel, com certeza a gente faz essa orientação. Nem sempre o proprietário, obviamente, vai concordar, é só uma orientação, mas o que a gente vê, os que acabam aceitando a nossa orientação, eles têm um sucesso maior, uma velocidade maior na venda e também na alocação do seu imóvel. Certo. E já que a gente está falando às vezes daquele novo visual para o seu imóvel, agora a gente chama mais um parceiro nosso que com certeza vai te proporcionar um leque de opções para que você mude o visual de uma forma muito mais atraente, muito mais legal do seu imóvel. Seja você está vendendo o imóvel, vai locar o imóvel, ou de repente até para você morar, para você se sentir melhor. É claro que eu estou falando de Oficina das Tintas. Confira a dica da semana. Para quem tem ambientes ou estruturas em madeiras, a maior preocupação é proteger e embelezar a superfície. Oficina das Tintas Joinville, porque a vida é da cor que a gente pinta. Avenida Marquês de Olinda, 3550. Vem crescendo no mercado produtos que cuidam da natureza sem perder a sua eficiência. E quando eu falo de eficiência, estamos falando de baixo odor, secagem rápida, maior rentabilidade e muita durabilidade. O ideal é você buscar por produtos com agentes fungicidas, proteção solar, hidrorrepelente e inseticidas. Minha dica é, ao adquirir um produto para dar um acabamento na sua madeira, busque produtos que tenham muita qualidade, mas que também vai manter aquela beleza natural da madeira. Conferiu aí a dica da Oficina das Tintas? Pois bem, chegou a hora de você visitar essa loja. Fica ali na Avenida Marquês de Olinda, no bairro Glória, quase na esquina
com a 15 de novembro ali ao lado do Clock Materiais de Construção. Visite, que com certeza você vai se surpreender com tantas opções que eles têm em relação a um novo visual para sua casa, para de repente um cômodo específico da sua casa. Reginaldo, outro ponto que eu acho que é importante destacar em relação ao trabalho da imobiliária não, eu vou vender sozinho, vou anunciar sozinho, vou botar uma faixa aqui na frente, não sei o quê. A imobiliária tem esse poder de atingir um número maior de compradores, né? E muitas vezes até o comprador já está dentro da imobiliária, só está esperando o imóvel chegar, né? Com certeza, Wagner. Bom, é importante que se diga que no Brasil não é proibido, os proprietários conseguem fazer as transações diretas. Eu vi falar que nos Estados Unidos parece que existe uma lei lá que precisa que o corretor assine a transação. No Brasil não há esse impedimento, mas o que a gente vê de regra assim, é realmente, às vezes o proprietário com o imóvel parado, às vezes com o imóvel vazio, tendo custos, né, de IPTU, taxa de lixo. O imóvel vazio parado, a gente sabe que é um custo para o proprietário. E com uma imobiliária especialista, né, trazendo essa clareza, né, do que precisa ser feito para a venda acontecer com mais rapidez, a gente percebe que a imobiliária ela vem com certeza para somar, né? Hoje, né, a Príncipe, depois de 3 anos de operação, vai completar 4 anos de operação. A gente tem para mais de 2.000 clientes na nossa base. Então, muitas vezes um imóvel, quando ele vem muito bem precificado, precisando minimamente de reformas, com alguns móveis planejados, a gente muitas vezes aconteceu de imóvel nem subir para o site. O próprio imóvel, o cliente dentro da nossa base, a gente liga, né? Vou dar um exemplo, Wagner, você visitou aquele apartamento, eu vi que você gostou, mas acabou sendo vendido, né? Entrou um outro no andar de cima, até um pouco mais mobiliado que aquele. Vou te mandar as fotos aqui e quero ver se a gente consegue marcar uma visita. E aí esse imóvel acaba nem subindo para o site, a gente consegue efetuar a compra, efetuar a transação de forma mais rápida, né? E às vezes a gente é tão gratificante, mas às vezes acontece de a gente tirar um uau do proprietário. Caramba! Né? Então, que rápido, né? Essa é uma. A gente nunca promete, né? A gente sempre assim, olha, a gente acredita no trabalho, a gente acredita numa seriedade, a gente acredita em processos muito bem feitos, muito respeitados. Então a gente não fica fazendo promessa para o cliente, agora a gente vai falar, a gente vai trabalhar. Sim. A gente vai trabalhar de segunda a segunda para vender seu imóvel. E o nosso CRM hoje muito completo, então traz essa base de dados que a gente tem para atuar com o cliente que já está na nossa carteira e assim aumentar a velocidade da venda. Reginaldo, queria agradecer a tua presença aqui, acho que esclareceu a dúvida de muita gente, né? E destacou muito bem a importância do trabalho de vocês no mercado, né? Os profissionais que realmente estão ao lado tanto do comprador quanto do vendedor para sempre fazer o melhor negócio. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço, Wagner. É bem importante esse tipo de conteúdo para o joinvilense e a gente está sempre aberto aí a novos convites. Forte abraço. Muito bem, obrigado, Reginaldo, e obrigado também a você que nos assistiu, né, nos acompanhou neste domingo aqui na TVBE ou está nos acompanhando pelas redes sociais. Aguardo você no próximo programa, com certeza, com mais um especialista tratando um assunto de seu interesse. Um abraço, até o próximo programa.